Fiquei muito feliz também hoje de manhã, quando eu cheguei e vi o João fazendo o serviço. Que o Eterno te abençoe. Acredito que é a primeira vez, né? Então, para nós dois é a primeira vez, porque Shabbat pela manhã é minha primeira vez também. Então, estamos juntos aqui. Acredito que você devia estar muito nervoso. Então, acredito que vocês olharem para mim, vocês vão observar que não é diferente. É verdade, é verdade. Mas o Eterno sabe de todas as coisas. Se Ele autorizou o João e a mim, é porque Ele sabe que é importante que nós façamos a nossa parte como homens, como sacerdotes na casa dEle. Que mais outros venham, que mais outros estejam aptos, se dediquem para estar aqui também executando o trabalho dEle na casa. Amém? Como já foi lido aqui, irmãos, essa paraxá é muito interessante, muito boa. Os apaixonados por matemática, então, podem se deliciar nela, com a quantidade de número que tem nela. Os pais que querem ensinar matemática a seus filhos, podem aproveitar ensinando a paraxá também, porque pode pegar a tribo de Judá somado com a de Benjamim, menos a de Efraim, dá um número, e você vai ensinando teu filho subtração. Somar 3 tribos e dividir por 3 a divisão. Ensina multiplicação, e você pode, é uma coisa impressionante. É uma paraxá verdadeiramente rica em números, como é a tradução dela, né? Bamidbar significa números, mas também significa no deserto. Como também o João já leu, é a 34ª paraxá. Ela está lá em Números 1, versículo 1, até Números 4, versículo 20. Irmãos, estudando essa paraxá, eu já gosto bastante de coisas organizadas e de organização, né? Mas estudando essa paraxá, verdadeiramente a gente aprende muito, porque a cada paraxá, como eu sempre repito, às vezes que tem a oportunidade de estar aqui, a gente aprende uma coisa nova e muitas outras, né? Tanto ouvindo, sentado aí, mas quando temos a responsabilidade de compartilhar com os irmãos, a gente estuda um pouco mais, busca um pouco mais do que é o normal de toda semana, e ele sempre tem algo novo a nos mostrar. Queria que vocês fossem comigo lá em Números, capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após a saída do Egito, o Eterno falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei o recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo seus clãs e suas famílias, contando todos os homens, um a um, pelo nome, todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel. E estes tu e Arão contareis segundo os teus exércitos. Estará convocado um homem de cada tribo, que seja chefe de família de seus pais. Aqui nós observamos que o Eterno dá uma ordem para Moisés e Arão contar a todo o povo. Nós vamos observar que todo o povo, exceto os da tribo de Levi. Nós vamos ler isso mais para frente. Mas todos são contados. E o interessante é que ele fala o quê? Os acima de 20 anos, aptos para a guerra. Então não podia ser qualquer um. Ele teria que ter essa condição de ter 20 anos para cima e também estar apto. Não podia ser talvez uma pessoa muito idosa, ou uma pessoa que tivesse alguma deficiência que impossibilitasse de ir à guerra, que tivesse algum tipo de empecilho, apenas os aptos. O Eterno já começa a determinar e ele ordena que seja feito a contagem. E o interessante também é que aqui já haviam se passado 2 anos, como está escrito aqui, muito claro também. A gente lendo essa paraxá, vários pontos aqui é muito claro. Por isso que é interessante lê-la, relê-la e lê-la novamente. Porque tem muita coisa que às vezes a gente não enxerga numa leitura tão comum como essa. Mas já haviam se passado 2 anos, estavam no mês de Iyar, que é o segundo mês do calendário religioso hebraico. E, como a gente aprendeu até na terça-feira, já tinham passado de Pessa, da festa de Pessa. Não é verdade? Então o povo não era um povo que naquele momento ele estava saindo do Egito ainda. Ele já era um povo que tinha caminhado por 2 anos. Era um povo que já tinha passado por suas dificuldades, era um povo que já tinha, durante esse trajeto, aprendido muita coisa. Não era um povo totalmente inexperiente e totalmente eufórico com a saída do Egito. E a pressa e o medo também de Faraó, como aconteceu, veio atrás deles. Mas era um povo que já tinha passado 2 anos, ou seja, 2 ciclos. E vamos lá no versículo 49 a 54, que lá o Eterno mostra e explica
e determina para Moisés que não contem os da tribo de Levi. Versículo 49 do mesmo capítulo. Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma dele entre os filhos de Israel. Estabelece, porém, os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os utensílios e sobre tudo que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar dele será morto. Observem isso, irmãos. O estranho que se aproximar dele será morto. Ele já está determinando aqui que aquele que não tem autorização para fazer tal ato, que não faça. Ele já está deixando claro. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu esquadrão, junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, de acordo com tudo que o Eterno ordenara. O interessante aqui, irmãos, que como o Eterno, nesse momento, no capítulo 1, eu vou dar uma introdução, passando um pouco até rapidamente sobre os capítulos. No capítulo 1, ele determina para Moisés contar todo o povo, exceto os levitas. Depois ele explica que não é para contar os levitas e já começa a dar para a tribo de Levi alguns procedimentos, algumas ordens do que eles fariam a título de trabalho, como responsabilidade deles ali. No capítulo 2, se nós observarmos, o Eterno, vamos lá no capítulo 2. O Eterno ali já estabelece a ordem das tribos. Ele pega a tribo, ao leste coloca a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul ele coloca de Ruben, Simeão e Gade. Ao oeste ele coloca de Efraim, Manassés e Benjamim. E a de Dan, Aser e Naphtali ao norte. Então o Eterno mandou contar. Ele já estabelece o posicionamento das tribos. Ele ainda não falou exatamente como será colocado os levitas. Ele só informou lá atrás que ele será ao redor do tabernáculo, porque eles têm uma função específica determinada pelo Eterno. E o interessante que eu observei aqui, que é o Eterno que separa os levitas. Não é Moisés, não é Arão, não é uma votação, não é um censo para ver uma eleição, para ver quem será eleito para executar essa tarefa. O Eterno que determina que os levitas fossem separados. Isso por quê? Entre tantas coisas que eu pude observar, é que naturalmente, vindo do Eterno, ninguém questiona. Não se pode questionar. O Eterno separou. Quem é contra o Eterno? Ninguém. Não se pode contra o Eterno. Então, uma vez estabelecido por Ele, não haveria espaço para ninguém contestar, alguém reclamar. Obviamente que reclamaram, porque o povo reclama. O povo o tempo todo murmura. O povo o tempo todo quer estar no lugar do outro para poder aparecer por interesse próprio. Com certeza reclamaram. Mas vindo do Eterno, pronto. Não há questionamento, não há contestação, não pode haver dúvida. Ele separou e ele colocou para aquele trabalho específico. Assim como lá em Êxodo 28, de 1 a 5 também, Arão, seus filhos, ele separou para o sacerdócio, e lá atrás ele explica durante todo o livro, a gente aprende o que eles deveriam fazer, as roupas, etc. Mas aqui foi determinado pelo Eterno. Amém? Moisés e Arão também eram da tribo de Levi. Isso é uma coisa muito interessante. E eles habitavam justamente à frente do tabernáculo, de onde o sol nascia. Então, outra coisa que eu pude observar, irmãos, é que todas as tribos, elas ficavam posicionadas ao norte, sul, leste, oeste, porém afastadas do tabernáculo. Elas não ficavam próximas ao tabernáculo. Elas ficavam afastadas do tabernáculo. Moisés, Arão e suas famílias ficavam à frente do tabernáculo, e os levitas ao redor, próximo ao tabernáculo, porque além da função que os levitas tinham, como ele já explicou lá atrás, e mais à frente ele determina, especificando exatamente qual serviço de cada um. Ele explica que uma das responsabilidades dos levitas também é a guarda do tabernáculo, era zelar pelo tabernáculo, era não permitir que alguém que não era autorizado viesse e fizesse desordem, fizesse bagunça e tentasse fazer algo que não era autorizado. Então eles tinham a responsabilidade, tabernáculo,
O povo tem que andar, desmonta tudo, pega, transporta. Parou, monta tudo, se posicionam e executam o serviço que eles tinham como ajudante dos sacerdotes. Porque os sacerdotes, Arão, e nós vamos ver isso também à frente, e os seus filhos tinham a responsabilidade, lá dentro do santuário, de fazer todo o trabalho especificado pelo Eterno. Mas os levitas tinham determinadas tarefas que eram somente do sacerdote Arão e seus filhos, e não lhes cabia fazer, senão eles seriam mortos também. Amém? Capítulo 3, é interessante que ali começa a falar dos levitas, né? O Eterno já estabelece ali todos os procedimentos para os levitas. Ele separa os levitas para o serviço específico, como eu falei lá atrás. Vamos lá no versículo 11 até o versículo 13 do capítulo 3. Disse o Eterno a Moisés: eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel. Aqui ele está afirmando que foi ele que tirou, ele que separou. Em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, os levitas são meus. Pois todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, tanto de homem como de animais. Eles são meus e eu sou o Eterno. Amém? Então aqui ele reafirma que foi ele que separou. Então o povo tinha que se calar. Alguém que se levanta contra aquilo que o Eterno determina, nós temos que nos calar, nós temos que apenas obedecer. Amém? Tem que ter juízo, é verdade. Porque tem juízo se não obedecer. Exatamente. Coreia também, não? Exato. E aí, no versículo 15, irmãos, vamos lá? Ele determina que sejam contados os filhos de Levi. Lá atrás, ele havia dito que não era para contar. Aqui no versículo 15, ele já determina que seja contado. Versículo 15 do capítulo 3. Conta os filhos de Levi, segundo suas famílias e seus clãs. Conta todos os homens de idade de 1 mês para cima. Observe, irmãos, o Eterno lá atrás, quando mandou contar o povo de Israel, ele contou os de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Os levitas é de 1 mês para cima, e não de 20 anos. Amém? Exatamente, de 1 mês para cima. Era um povo que as crianças já nasciam, por pertencer a essa tribo, já eram separadas pelo Eterno. Já eram designadas para o trabalho que o Eterno havia determinado lá atrás. E não esperaram uma vida de X anos, não, já estariam, após 1 mês de idade, foram contados. Enquanto os outros, aptos para a guerra, de 20 anos para cima. Aqui eu já expliquei, né, que Moisés e Arão eram da tribo de Levi. E nesse capítulo também, o Eterno entrega todos os procedimentos e serviços, determinando toda a organização e responsabilidades. A gente pode observar que aqui no capítulo 3, quando a gente observa, ele conta os filhos de Gerson, os filhos de Merari, os filhos de Coate. Ele determina o que seja feito, ele determina o posicionamento, inclusive, deles também, porque os meratitas se posicionavam no local, ao lado do tabernáculo, os coatitas do outro lado, os gersonitas em outro lado, todos eles com as suas funções específicas. Nós estamos falando desde o início até aqui, organização. O Eterno determinando, organizando como tem que ser as coisas, organizadas, com responsabilidades específicas para cada um, e não um tentando fazer o serviço que não lhe cabe, que não lhe diz respeito, por muitos motivos, sejam quais, talvez não pertence à tribo, então não estou apto para exercer aquele serviço. Outros estavam aptos para fazer outros serviços, e o Eterno vem determinando toda a organização até esse momento. E eles tinham essa responsabilidade, como eu já disse lá atrás, de cuidar de todo o tabernáculo. Então eu fico imaginando, irmãos, não eram poucos. O povo que existia ali era um número enorme. Foram contados, sem a tribo de Levi, 600 e não me recordo o nome. Quanto? 603.550 pessoas. Não eram poucas. Mais os da tribo de Levi. Irmão, se o Eterno não determinasse essa organização toda, seria um caos tremendo. Hoje, nos nossos dias, numa casa que tem 2, 3 pessoas, muitas vezes é um caos. Não é verdade? Se não houver organização, uma casa que tem 1 pessoa pode se tornar um caos. 2 pessoas pode se tornar um caos.
Então o Eterno já vem estabelecendo toda a organização, porque Ele é organizado, Ele é santo. E dentro de uma santidade precisa ter organização, precisa ter pureza, precisa ter limpeza, precisa ter as ordenanças, exatamente. Não pode haver absolutamente nada que não seja organizado, porque Ele não habita onde não há organização. Ele jamais habitaria no tabernáculo se não houvesse toda essa organização, se não houvesse todo esse cuidado. Então Ele determina, por isso que eu falei lá no início, Ele ensina, Ele instrui, Ele corrige também, nós vamos chegar nesse ponto. Ele ensina, Ele corrige, Ele mostra o que Ele quer e determina, será feito dessa forma. Os que estão aptos e se preparam para executar, executam. Os que não estão aptos não podem executar, senão morrem, como Ele disse. E está lá no versículo 38 do capítulo 3, capítulo 4, versículo 15 e capítulo 4, versículo 20. Ou seja, Ele já instruiu, Ele já ensinou, Ele já mostrou para que haja toda a organização, para que haja toda a purificação do local que desceria a sua glória, mas Ele também impôs limites. Ele impõe limites. E é o que está no versículo 38 do capítulo 3. Dá uma olhada lá comigo. Moisés e Arão com seus filhos se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, em frente da tenda da congregação, para o nascente. Serão responsáveis pela guarda do santuário, em nome dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar ao santuário será morto. Fala no microfone. O estranho aqui, é interessante que o estranho possa ser alguém da própria família, né? Exato. Porque ali são as tribos, as famílias da tribo de Levi, elas são separadas, mas aquele ao qual executar aquilo para que ele não foi chamado, torna-se um estranho. Exatamente. E nós vamos ver esse ponto mais à frente, Léo. Obrigado por já ter comentado, porque isso é uma grande verdade. Dentro da própria família, muitas às vezes, ou isso acontece e é comum, pelo menos na minha eu vejo isso, existem os que não entendem. Existem os que não assimilam, e existem os que nem estão autorizados para executar algo, mas pela sua natureza carnal, pela sua vaidade, ou seja lá o que for, que não condiz com o que o Eterno quer, tentam e erram muito. No capítulo 4, versículo 15, aqui ele já estava dizendo para todos, que os que não eram aptos se aproximassem, caso se aproximassem, seriam mortos. No versículo 15 do capítulo 4, depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Os filhos de Coate transportarão estas coisas que estão na tenda da congregação. Irmãos, olha só que interessante. Imagine eles trabalhando ali dentro do tabernáculo, não é verdade? E respeitando todo o limite. Arão vinha, cobria o que cobria, e eles não podiam sequer tocar ou ver em determinados momentos. Se nós pararmos para fazer uma relação com os dias de hoje a respeito disso, quantas vezes a gente olha para uma coisa que a gente não pode, não deve, não podia, e a gente mesmo assim insiste? Ali eles receberam a informação, conforme está aqui, ó, os filhos mas não tocam nas coisas santas. Os filhos de Coate, não toquem nas coisas santas, porque se tocar morre. O Eterno estabelece limite, e Ele estabelece limite o tempo todo também para nós. Nós temos limite na nossa vida. O problema é que nós ultrapassamos sempre esse limite. O problema é que nós ultrapassamos achando que podemos, quando não podemos, quando não devemos. E muitas vezes só nos damos conta quando realmente a mão do Eterno começa a pesar sobre nós. Versículo 20. Os coatitas, porém, não entrarão para ver as coisas santas, nem por um momento, para que não morram. Irmãos, analisando isso, imagine a vontade de alguns naquela época de entrar e ver. Com certeza. Existiam os que estavam ali, imaginavam, curioso. É diferente de hoje. A curiosidade também tinha naquele momento. Muitos queriam ver, talvez queriam tocar. E isso acontece nos dias de hoje da mesma forma. Da mesma forma. O Eterno organiza todo o seu povo, estabelece todos os procedimentos à volta do tabernáculo, estabelece as responsabilidades dos levitas, que não era apenas conduzir, era também a guarda, o zelo, toda a organização.
Então ele tinha um trabalho específico, o qual os que nasciam após de um mês já eram contados para que executasse, como foi feito lá atrás. Mas por que isso também? Porque como nós aprendemos, isso nós aprendemos na terça-feira, e quem estava lá talvez vai se lembrar, o Eterno separou os levitas para que eles ficassem, e aqueles que estavam aptos para a guerra, iriam para a guerra. Obviamente que na guerra haveria contaminação, pelo derramamento de sangue, por morte. E baixas também. Quando os que foram à guerra retornassem, para que não contaminasse todo o povo, eles precisariam de quê? Se purificar. E os levitas tinham também essa incumbência, de ajudar na purificação de todos aqueles que retornaram. Olha que interessante, irmão, olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. Ou seja, eles tinham que estar prontos, tinham que estar totalmente preparados, totalmente purificados, o tempo todo. Todo o povo foi montado de forma a estar pronto para a guerra. Não é verdade? Se os levitas não ficassem o tempo todo concentrados, buscando ao Eterno, para que estivessem preparados e aptos para executar e ajudar os sacerdotes na purificação de todos aqueles que retornavam, e a purificação do povo também, que ali fez muita coisa errada, e a gente vê durante o trajeto do povo no Egito, quantas vezes houveram coisas erradas, o que aconteceria com todo o povo? Seria contaminado por aqueles que estariam voltando. E outro ponto interessante, a gente pode olhar e falar assim, então os levitas têm a responsabilidade, tinham a responsabilidade ali, de estarem todos preparados, trabalhar junto com o Eterno, estar em constante contato, proximidade com o Eterno, e os outros vão para a guerra. Mas e os que iam para a guerra? Eles também precisariam e precisam estar totalmente preparados. Porque se eu vou para uma guerra e não estou preparado, além de eu me contaminar com aquilo que a guerra me proporciona de coisas contaminantes, eu posso me contaminar e acabar ficando por lá. E o que ele nos trouxe à memória? Uma vez as pessoas estabelecidas e responsáveis para que vão executar um trabalho fora, elas têm que estar totalmente preparadas, purificadas e conscientes de que elas vão e precisam retornar. E se porventura, em prol da vida, em algum momento elas se contaminarem, elas têm que voltar para se descontaminar. E aqueles que estão aqui, quer falar, pastora? Quero. A guerra, ela é inevitável, a contaminação. Sim. A contaminação, ela vai acontecer a qualquer preço. Você visualiza uma guerra que ela tem fome, ela tem pestes, ela tem ameaças de todas as formas. Então, vai a guerra, a contaminação é inevitável. Então, essa questão de voltar e purificar e os levitas estarem prontos para receber é muito forte. Muito. Porque no reino de Adonai você vive em guerra. Vive em guerra. Para quê? Para levar a palavra a outras pessoas, você está continuamente em guerra. É verdade. O tempo Continuamente. Todo. Continuamente, o tempo todo. E é isso que nós precisamos pensar, que no reino de Adonai nós vivemos em guerra continuamente. Muito interessante que tem guerras que surgem de forma assim, que parecem bobas aos nossos olhos. Lembra quando Davi manda ali consolar a Anum, filho de Naás, segundo Samuel capítulo 10? Sim. E ele manda ali com toda a sinceridade do seu coração. Mas não houve esse entendimento por lado exatamente, ele manda ali para consolar a Naás. Exato. Só que Naás faz uma leitura completamente diferente. E assim, toma os mensageiros de Davi e os expõe à vergonha, ao opróbrio, e aquilo ali surge uma guerra. Joabe, então, comandante do exército de Davi, ele divide o povo em dois exércitos, um vai para um lado, outro vai para o outro, e ele diz, sejamos corajosos. Amém. E lutemos em prol do nosso povo, e faça o Eterno o que bem lhe parecer aos seus olhos. Isso é guerra. É guerra. É guerra. A guerra é inevitável, a contaminação. A peste está nela, a fome está nela, e o sangue está na guerra. Na guerra o tempo todo. Irmão, se nós fizermos uma Aproveitando que a pastora está interrompendo um pouquinho. Só falando assim? É que eu estava pensando aqui que você vem falando que Deus ele vem estabelecendo as ordens
Só que o que vem na minha mente, o que ele me diz é o seguinte, que ele também ele é igualitário e justo. Porque nos parece muitas vezes que os levitas são mais importantes do que os que vão para a guerra. Ou os que vão para a guerra são mais importantes do que os levitas que ficam. Mas ele diz que o despojo deve ser dividido igualmente depois. Então ele iguala a todos. Ele fala que todos são iguais perante a mim. E ele dá uma chance a todos. Então só para não... Isso veio em mim. Depois só para... Não sei se você vai falar disso. Você me perdoe, aproveitando o que você está dizendo, o Eterno, ele é perfeito, Alexandre e todos. O Eterno é perfeito. Ele é perfeito. Primeiro que ele não daria essa responsabilidade à tribo de Levi se eles não tivessem capacidade. Começa por aí. O Eterno sabe todas as coisas. Então, se ele deu, é porque ele sabe da capacidade dessa tribo. Ele não escolhe ao léu. Ele vai e escolhe aquele que ele sabe que tem capacidade para isso. E, de fato, todos têm as suas responsabilidades. Da mesma forma como ele estabeleceu. O Eterno não estabeleceu à toa que o povo de Israel se posicionasse e não determinou, como foi ali Judá, eu até falei lá atrás, as tribos, enfim. Não tem, de fato, ninguém é melhor. Todos têm a sua responsabilidade. O grande problema, Alexandre, sabe o que é? É o que está dentro do homem. É o que está dentro do homem. Porque ele olha para o outro e acha que o do outro é mais importante. Quando na realidade ele não se dá conta que o dele é tão importante igual o do outro. E se ele não estiver fazendo a parte dele, ele vai atrapalhar todo um corpo. Nós vamos falar disso mais à frente. Esse é um grande problema, que nós muitas das vezes ficamos, ao invés de nos preocuparmos, nos prepararmos para fazer o que é nossa responsabilidade, ficamos nos preocupando com o outro. Se o outro está fazendo, se não está fazendo, se aquilo que ele faz eu poderia fazer melhor ou não poderia fazer melhor, se aquilo que eu queria para a minha vida, é isso que eu gostaria, mas e se não for a vontade do Eterno? Que interessa a minha vontade? Se não for determinado por Ele, de que interessa? Eu vou fazer uma coisa absolutamente horrorosa. Se Ele não me coloca para fazer algo, é porque Ele sabe que eu não sou capaz. Agora a gente pode observar, Alexandre, aproveitando o seu gancho, por exemplo, nós trazemos para dentro dessa casa. Nós temos aqui várias tarefas que várias pessoas executam aqui dentro, não é verdade? Mas raramente, eu estou falando raramente porque eu não venho todas as sextas-feiras, mas raramente a gente vê alguém preocupado em pegar uma vassoura para ajudar. A gente raramente vê isso. Alguém preocupado em pegar uma vassoura, porque muitas das vezes entende que é um trabalho, entre aspas, menos importante. Claro que não. Olha o chão como está limpo, essa cadeira como está tudo organizado. A passarela aqui que você não vê papel, não vê nada, o lixo tudo organizado. Isso tem uma importância tremenda aqui dentro. E muitas vezes eu não me preocupo. Não, eu quero pegar aquela vassoura, porque eu quero varrer, porque eu quero deixar organizado. Não, eu quero fazer aquele serviço, porque aquele serviço eu ficaria em evidência, ou, enfim, tenho uma vontade enorme de aparecer o que eu quero fazer. E aí o que acontece? É vão, é vão. Amém. Logo hoje que eu vou fazer essa convocação, você vem com essa inspiração? Como? Logo hoje que eu vou fazer essa convocação. Não sabia, não sabia. Amém, aproveita. Amém. Aproveita, amém. Não sabia. Amém, amém. Mas é verdade, irmãos. O que é interessante, quando nós estamos em linha com o Eterno, eu até estou me antecipando um pouquinho. Quando nós estamos em linha com o Eterno, com aquilo que Ele quer para a gente, nós não damos importância ao que vamos fazer. Nós apenas ouvimos, obedecemos e vamos executar, sem receio do que seja. Sem receio, seja algo que pareça grande, seja algo que pareça pequeno, nós não estamos nos preocupando, nós estamos preocupados em fazer aquilo que Ele determinou, e fazer bem feito, fazer com organização, com vontade, para que seja bem feito, com disponibilidade, com alegria no coração, coração voluntário, de fato, fazendo sem esperar absolutamente nada em troca. A gente fala isso sempre. Toda vez que eu venho aqui eu repito esse negócio. Misericórdia. Amém. Mas é verdade. O ser humano é impressionante. Ele tem eu não vou usar o dom porque não sei, mas ele tem o hábito tremendo de querer barganhar as coisas, de querer trocar, de querer fazer em troca de alguma coisa, de querer aparecer mais. É uma coisa impressionante, absurda. A gente vê isso todo dia. Não importa se é homem, mulher, se é alto, baixo, gordo, magro, preto, branco. Não importa. Pode falar, João. 12:4. Romanos capítulo 12, versículo 4.
Versículo 4 e versículo 5. Versículo 4 do capítulo 12. Assim como em... Ah, irmão, faz comigo não. Você me antecipou, vou ler não. Depois eu leio. Amém. Não. Eu leio depois, eu prometo. Tem um porquê, vocês vão entender. Obrigado, João. Amém. E eu aqui distraído, bebendo minha água, nem me toquei pro capítulo de Romanos que ele falou. Amém. Voltando aqui que nós estávamos falando, irmãos. E o Eterno, fazendo uma analogia sobre a questão de guerra, o Eterno tem entregue para a gente, Ele vem dando ordem, Ele vem mostrando para a gente, Ele vem dando tarefas para nós, Ele vem entregando projetos, Ele vem dando várias frentes de trabalho para que nós possamos sair dessas paredes, como foi falado inclusive no Shabat passado pelo Leonardo, né? Ele tem nos dado a oportunidade de, com essas tarefas, nós termos o direito e podermos proclamar o reino dEle. Levar a outros o reino dele, levar a outros o nome dele. Isso é uma oportunidade para nós. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Quem não se deu conta, quem ainda não parou para analisar isso, reflita sobre isso. Isso é uma oportunidade que o Eterno dá. Cada projeto, cada porta que abre, cada tarefa que é designada para fazer, não é nada mais do que uma oportunidade. É um privilégio para servir ao Eterno, conforme Ele estabelece e manda. Por isso que quando eu sou designado para executar algo, tirando uma exceção que me impossibilite de fato, eu tenho que executar. Quantas vezes vários que estiveram aqui, que tinham alguma responsabilidade para fazer, no primeiro momento falaram, eu não sou capaz, eu não vou porque eu não consigo. Mas o Eterno honra. O Eterno honra. Mas Ele só vai honrar quando? Quando aquele que tem que fazer a tarefa fizer a sua parte. Porque se não fizer a sua parte, vai passar vergonha. Vai ser exposta à vergonha. Se não estivermos atentos, irmãos, se nós não estivermos preparados dentro da casa, como nós falamos, para irmos executar todas as tarefas que temos lá fora, ou as tarefas que temos aqui dentro, o Eterno vai expor a nossa vergonha. Nós vamos ver isso aqui na frente. Porque se eu, dentro da casa, junto com todos os nossos irmãos, não entendo quais são os limites, não consigo entender quais são as responsabilidades, não consigo entender o que devo fazer e o que não devo fazer, com que autoridade e com que autorização eu vou poder, quando alguém chegar de fora, que está contaminado, vindo para cá, eu vou poder auxiliar a purificá-lo, eu vou levar uma palavra de salvação para ele. Com que autoridade? Com que autoridade? E o Eterno, essa semana, ele vem denunciando exatamente isso para nós. Por que ele denuncia? Porque ele é misericordioso. Ele tem muita misericórdia, irmão. Muita, porque ele denuncia. E ele avisa. Se não corrigir, vai expor a vergonha. Correto, pastora? Ele ainda nos dá a oportunidade. Irmãos, prestem atenção nisso. Quando eu li isso aqui, é muito forte. Ele nos dá a oportunidade de corrigir para que não morramos. Ele nos dá a oportunidade de nos corrigir para que não morramos. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. A ordem que ele deu para Arão e Moisés. A ordem que ele deu para Arão e Moisés. Isso. Para que nós não morramos. Para que a tribo dos coatitas não viesse a morrer. Ele nos dá a oportunidade pela sua misericórdia. Porque caso contrário, ele passava a ripa na gente e matava em 2 minutos. Rapidamente. Elias, às vezes nós pensamos que essa morte ela é física. Exato. Mas ela principalmente uma morte espiritual. Exato, pastor. A pessoa vai deixando, vai postergando. E quando vai ver, já está morto. Não tem mais ânimo, não tem mais alegria, não tem mais inspiração. E essa morte, ela é espiritual. E isso é uma grande verdade que as escrituras nos ensinam, né? E pior que isso, pastor, é quando eu não me arrependo, etc., e ele me corrige, ele expõe a minha vergonha, é uma situação. E quando eu levei tantos outros?
E quando eu, pela minha contaminação, acabo levando outros, acabo fazendo com que outros também vão à morte. Olha a responsabilidade que temos, irmãos, de nos preparar o tempo todo. Perdão? Somos o corpo, exatamente. Nós vamos chegar nesse ponto. Exatamente. E o Eterno essa semana vem denunciando através de uma irmã que recebeu Isaías 20 e Salmo 78, que através da nossa desobediência nós somos inconstantes. Inconstantes. Eu acredito que todos aqui sabem o que significa serem uma pessoa inconstante, né? É uma pessoa que tem altos e baixos. É uma pessoa que uma hora tá bom, outra hora não tá bom. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Perfeito, uma hora ela crê, outra hora ela não crê. Ela crê quando? Quando ela está passando dificuldade, quando interessa alguma coisa a ela. Quando as coisas aparentemente parecem estar, entre aspas, tranquilas para ela, ela já começa a se afastar. O Eterno vem, as coisas acontecem, ela corre de novo e já começa a crer novamente. Então, pela inconstância, nós acabamos sendo desobedientes e pecamos. Vamos em Salmo 78. Tiago 1. Se não me falha a memória, é Tiago 1. Tiago capítulo 1, pastora. Isso, é Tiago capítulo 1, se não me falha a memória. Capítulo 1, que fala da nossa inconstância. Aonde que está, pastor? Tiago 1. 27. 17, isso aí. Toda dádiva e todo bom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, está vendo? Toda dádiva, tudo que Ele te dá, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua, não é isso aqui não, ele fala que é como a onda do mar, não é o versículo 17 e 18 não, é outra palavra. Verso 6, olha só. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, 5, peça a Elohim, que todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida, que é inconstante, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Eterno alguma coisa. É verdade. Quem é inconstante, está vendo? Uhum. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Pastor, a inconstância do homem, ela deixa explícito o que ele tem de lá dentro que não foi curado. Porque muitas vezes a pessoa, na sua ignorância, ela por necessidade se aproxima do Eterno, e ela busca o Eterno, ela tenta, ela se purifica, etc. Mas ela não matou o que está lá dentro de fato. E no primeiro momento, na primeira situação que ela vê que está tranquilo, ela já começa a se afastar, porque começa a evidenciar o que não foi morto lá dentro ainda do seu coração. E o homem inconstante, ele não tem futuro com o Eterno de forma alguma. Não receberá absolutamente nada. No Salmo 78, versículo 34... Sim. Exatamente. E a inconstância faz com que nós só nos afastemos do Eterno. Qual capítulo para a gente compartilhar? Não entendi. Gênesis 49. Vamos lá, Gênesis 49. Qual versículo? Rúven, você é meu primogênito, minha força, as primícias de minha virilidade. Apesar de ser superior em vigor e poder, você é instável como água. Por isso, sua superioridade terminará, pois você subiu à cama de seu pai e a maculou. Ele subiu à cama de minha concubina. Você é instável como água. Essa é a inconstância. Sim. A braha que estava em Rúven caiu sobre Yosef, por causa da inconstância dele, né? Exatamente. Gálatas.
Nós temos vários, eu observei que tem vários. E essa denúncia ela é muito grave para nós, irmãos. E nós vamos ver como ela é grave. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com vocês, mas o Eterno denuncia. E quando Ele denuncia é porque Ele nos dá a oportunidade para que não morramos. Se nós entendermos isso, que Ele está dando uma oportunidade para nós, de nos corrigir para que não morramos, e nos corrigir de fato, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar contente com o meu objetivo, irmão. Porque realmente o Eterno denuncia de uma forma muito forte, como Ele vem denunciando durante a semana. Ele vem mostrando, nos dando a oportunidade. Dê uma lida comigo no capítulo 78, versículo 34 até o versículo 41 de Salmos. Amém? Quando Elohim os castigava com a morte, então os procuravam. Voltavam-se e de madrugada buscava Elohim. Olha a inconstância explícita aqui, está vendo? Lembravam-se de que Elohim era a sua rocha, de que o Elohim Altíssimo era o seu Redentor. Todavia bajulavam-no com a cabeça e com a língua lhe mentiam. O seu coração não era reto para com ele, não foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, foi misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. O Eterno dando oportunidade. E não os destruiu. Muitas vezes desviou deles a sua cólera. Não deixou despertar toda a sua ira. Ele se lembrou de que eram apenas carne, uma brisa que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam no deserto, voltaram atrás e tentaram Elohim, duvidaram do Santo de Israel. Olha a questão aqui, o comportamento inconstante com todo o povo ali. O Eterno corrigia e eles se arrependiam, se aproximavam. Depois eles se afastavam novamente e duvidavam, zombavam do Eterno. Mas por quê? O Eterno nos denuncia, irmãos, porque Ele nos dá uma ordem. Vamos lá no versículo 1 do mesmo capítulo. Exato, não, é impossível. É impossível manter, exatamente, pastora. A pastora está dizendo que é impossível manter um serviço organizado. Exato, com pessoas inconstância das pessoas. É impossível manter um serviço. Primeiro que já nem é aceito pelo Eterno. Um serviço inconstante, desorganizado, nem é aceito pelo Eterno. Sim, com pessoas que são inconstantes, exato. Com quem deseja contar com as pessoas para o trabalho. Aí ela simplesmente, hoje ela crê, amanhã ela não crê. Hoje ela não pode, porque isso, porque aquilo. Outro dia foi muito interessante isso aqui. Chamamos a pessoa para nos ajudar. A pessoa, não, hoje eu estou com cólica. Hoje estou com isso. Hoje. Nunca pode colaborar com nada. Com nada. Então, quem dirige o trabalho depende das lágrimas diante de Adonai. Amém. Para levantar pessoas não inconstantes. Amém. Que assumam o trabalho. Amém. Que eu posso ir para casa e saber que está acontecendo lá no Aparte Hospital. Que está acontecendo. Exatamente. Confiar. Que está acontecendo o Kabbalat Shabbat aqui. Como o pastor Isaac vai fazer? Ele vai se dividir em 200 aqui? Sim. Para estar em todo lugar? Ele não é Deus? Exato. Ele é um homem, então ele tem que contar com pessoas constantes. E que ele possa confiar. E equilibradas. Exato. Ora. E o Eterno denunciou isso, irmãos. Essa inconstância, como está lá do 34 a 41, porque Ele nos deu uma ordem. Olha aqui no versículo 1 ao versículo 6. Salmo 78, no mesmo capítulo, tá? No mesmo capítulo, Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 6. Escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e aprendemos e os nossos pais nos contaram, não o esconderemos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Eterno, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma Torá em Israel, o qual ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até que os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem a seus filhos. Olha a responsabilidade que temos de passar para outras gerações. Versículo 7. Exato, então poriam
em Elohim a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Elohim, e guardariam os seus mandamentos. Olha que responsabilidade tremenda, irmãos. Como ser inconstante com tanta responsabilidade nas nossas costas? Como ser inconstante com tanta responsabilidade que o Eterno nos entrega? Vamos lá para o versículo 41, repetiu 41. Vamos no 57 do mesmo capítulo, 78. Porque devido à nossa forte inconstância, nós vamos e vemos. Nós vamos e vemos. Vai e vem. O tempo todo a pessoa fica lá e cá, como a senhora explicou. Hoje não posso, hoje posso. Ah, hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu devo, hoje eu não devo. E sem justificativa alguma, simplesmente porque ele é inconstante, porque ele não obedece, porque ele não tem uma vida de comunhão com o Eterno, porque ele não se preocupa em estar presente, estar perto do Eterno. Ele não se preocupa em estudar aquilo que o Eterno determina. Ele não se preocupa com o povo, porque a nossa responsabilidade, eu não posso me preocupar só comigo. Eu não posso me preocupar com minha esposa, com meus filhos. Eu tenho que me preocupar com todo mundo, com todos que estão perto de mim, até com os que estão longe. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. É com o povo, com todos. É a visão de reino, exatamente. Se eu não me preparo para que outros também tenham a bênção, e se eu me preocupo comigo, olho para o meu umbigo, olho para o meu nariz, não me preocupo em estar mantendo uma constância para que eu receba do Eterno, esteja preparado para receber e assim levar a outros palavra de vida, levar a outros, auxiliar a outros nas necessidades que eles têm, eu estou sendo um egoísta. Eu estou sendo uma pessoa que não vai ter nada na vida, não vai, como diz ali, os meus filhos têm que olhar para Ulisses e falar, o meu pai, eu posso seguir esse e esse exemplo. Outras pessoas podem olhar para as pessoas e falar, essa pessoa verdadeiramente tem feito em prol de todos. E não me preocupar só com a minha família, com o meu trabalho, com a minha escola, seja lá. Me preocupar com algo que me interessa. Eu tenho que me preocupar com algo que me interessa, obviamente sim. Eu tenho que me preocupar com a minha família, com os meus colegas de trabalho. Eu tenho, mas a palavra é o seguinte, eu também tenho que me preocupar comigo. Não, eu só tenho que me preocupar comigo. Eu também tenho que me preocupar comigo e com minha família. E não fixar a frase, eu só tenho que me preocupar comigo. O que o mundo prega o tempo todo? O tempo todo, a gente vê isso na rua. Todo mundo olhando para o seu próprio nariz. Por que tem tanta imundícia, tanta porcaria? É o tempo todo desse jeito. Nem tudo quanto é lugar a gente observa isso, é empresa, é escola. É professor competindo com professor, pelo ego. É um preocupado que ganha mais ou ganha menos, que faz mais ou que faz menos. Se aquele serviço é um serviço que na cabeça dele vai rebaixá-lo ou não. É uma coisa impressionante. Quer falar, pastor? Isso é tão interessante que você está falando. Em Jeremias 29:7, o Eterno fala assim, o teu bem-estar depende do bem-estar da cidade ao qual você está habitando. Amém. Quando fala cidade, envolve toda uma estrutura. É o vizinho, enfim, é o governo, é o amigo. É o carteiro que vem entregar uma carta na tua casa. Então, o nosso bem-estar depende do bem-estar da nossa cidade. Então, verdade. Isso é uma responsabilidade que o Eterno dá a todos aqueles que o amam, aqueles que de fato servem, né? Amém, é verdade, irmãos. Versículo 57 do mesmo capítulo 78. 57... Capítulo 78, versículo 57. Tornaram atrás, portaram-se infielmente como seus pais, desviaram-se como um arco traiçoeiro, provocaram-no a ira com os seus altares idólatras. Olha a idolatria que vem de dentro. Incitaram-no a zelos com as suas imagens de escultura. Quando Elohim ouviu isso, se indignou, rejeitou completamente a Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada entre os homens, enviou a arca da sua força ao exílio e a sua glória à mão do inimigo, entregou o seu povo à espada, encolerizou-se contra a sua herança, os seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não prantearam. Então o Eterno despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. Fez recuar os seus adversários, para sempre os entregou à vergonha.
para sempre os entregou à vergonha. Então rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas o trouxe para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração, guiou-os com a perícia de suas mãos. Então o Eterno vai entregar a vergonha, se nós continuarmos sendo inconstantes. Se nós continuarmos sendo inconstantes, o Eterno vai nos entregar a vergonha, como está aqui no 66. Para sempre os entregou a vergonha. A nossa nudez, ela vai ser exposta, irmãos. Ela vai ser totalmente exposta, porque Ele dá a oportunidade. E Ele tem o tempo dele, que não é nosso. Não adianta o Eterno dar a oportunidade para nós e nós acharmos que é um mês, é um ano, é 10 anos. Não, o tempo é dele. E é aí que nós temos que ficar atentos, porque se Ele nos deu oportunidade, eu tenho que correr. Eu tenho que correr e corrigir o que Ele acusou rapidamente, para que não seja exposta a nossa vergonha. E Ele vai expor a vergonha. Vamos lá em Isaías 20, que foi entregue à nossa irmã. Ulisses, a própria Haftará dessa porção, que é Oséias, eu não vou adentrar não. Pode. Porque o homem constante, ele cai no campo de ser uma pessoa volúvel. Né? A pessoa volúvel, ela tem vários amantes. Sim. Né? E você vê ali que o profeta Oséias vai expor a situação de Israel, quando o Eterno manda o profeta casar com uma prostituta. E aí vai expor toda Jerusalém, todo Sim. Israel, das suas prostituições. Por quê? Porque ela ali é volúvel. Hoje eu estou com Elohim, amanhã eu estou com meu amante. Ali, se você vê o texto do capítulo 2 do profeta Oséias, ela vai buscar seu alimento, ela dá crédito ao alimento e a Sim. tudo que ela tem ao amante. Ela não reconhece Elohim. Isso. Mas no final do capítulo 1 ele diz que ele é o Elohim dela. Exato. Mas ela vai buscar os seus amantes. Porque ela é volúvel. Vai expor a situação de Jerusalém, porque ela se torna volúvel quando ela busca outros amantes. Exato. É a pessoa inconstante, ela é volúvel. Então, exatamente, porque a pessoa inconstante, como o Léo está frisando, ela pela sua inconstância, é aquilo, ora ela acredita, confia no Eterno, outra ela confia em outros. É que nós vamos ver aqui no Isaías capítulo 20. Vamos ler lá? A pessoa inconstante, ela ela o tempo todo confia ao Eterno e confia em outros. Uma hora no Eterno, uma hora em outros. Amém. Isaías capítulo 20. Todos foram lá? Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Assíria, veio a Asdod, guerreou contra ela e a tomou. Falou o Eterno nesse mesmo tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós. Disse-lhe: vai, tira o pano de saco de teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Então disse o Eterno: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígios sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto jovens como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas. Para a vergonha do Egito confiam em outros, o Eterno acusa e expõe a sua nudez para a sua vergonha, para a nossa vergonha. Temerão e se envergonharão os que depositaram a confiança na Etiópia e se gloriaram no Egito. Então dirão os moradores desta região naquele dia: vede o que aconteceu à nossa esperança, aqueles a quem buscamos por socorro e livramento da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Confia em outros e não no Eterno. Confia em outro e não no Eterno. Ele vai expor a nossa nudez e ele vem acusando isso exatamente essa semana. Exatamente. Outro exemplo disso, irmãos, vamos lá em Jeremias 13. Já vou ter que começar a dar uma acelerada aqui, que o tempo Jeremias 13, versículo 22 a 26. Não vou ler todo não.
Versículo 22, Jeremias 13. Quando disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades. Se levantaram as tuas vestes, exato, e as violentaram. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazeis o bem, acostumados que estais a fazer o mal. Eu vos espalhei como restolho, que passa arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, porção-te que será medida por mim, diz o Eterno, porque te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Eu levantarei tuas vestes sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Aparecerão as tuas vergonhas. Irmãos, e o Eterno acusa, e ele acusa dentro da porção da semana, porque vamos lá na Haftará. Vamos lá na Haftará, irmãos. Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Todos encontraram? Amém? Dizei a vossos irmãos, meu povo, e a vossas irmãs, minhas amadas, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desvie elas a sua prostituição da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, olha a exposição da vergonha, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. Amém. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos da prostituição. Vamos lá no versículo 9. Eu vou pular um pouco aqui, não vou ler tudo. Oséias, ainda no capítulo 2, versículo 9. Portanto, tirarei o meu trigo do seu tempo e o meu vinho do seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobri a sua nudez. Olha aqui, irmãos, isso é muito sério. Agora descobrirei a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém as livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria e as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Irmãos, por que está sendo exposta a nossa vergonha? Oséias 4, versículo 1 e versículo 2. Está coladinho, é só pular o capítulo 3. Ouvi a palavra do Eterno, vós, filhos de Israel, porque o Eterno tem uma contenda com os habitantes da terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Elohim na terra, só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, quebram todos os laços, há homicídios sobre homicídios. Amém, Pai. Irmãos, o Eterno está expondo a nossa inconstância e a nossa falta de verdade e a nossa falta de amor. Eu estou conseguindo ser claro, irmãos? A inconstância do homem leva a ele não ser verdadeiro, como ele mostrou aqui atrás. Leva o homem a mentir. O homem que é inconstante, ele não é verdadeiro. Ele não tem o amor, mas o amor que está dizendo aqui, no hebraico, ele é hesed. Até copiei do que você me entregou. Hesed, irmãos, é um amor divino. Significa, em hebraico, amor imbalável, lealdade, bondade, misericórdia. Ele traz a ideia de responsabilidade mútua daqueles que pertencem um a outro. Um matrimônio. Isso é divino. O amor e a verdade são duas virtudes divinas. Então, como que eu posso estar dentro de uma casa? Como que eu posso ter as responsabilidades, sejam elas quais forem, como levita, como responsável por qualquer coisa, se eu estou sendo acusado de ser um mentiroso? Se eu estou sendo acusado de não ter o amor verdadeiro, não é aquele amor superficial que o mundo prega, não. Tá? Aquele amor que eu te amo, mas é da boca para fora, por dentro nada acontece. Uma maquiagem, exatamente. Como que eu estaria apto ou para a guerra, ou para estar aqui quando voltarem para ajudar a purificar outros?
Se o Eterno vem acusando que no nosso meio está faltando verdade e amor, como eu posso, o pastor pode confiar no Ulisses, ou a pastora, ou o Leomar, ou o Leonardo, confiar no Ulisses, de que o Ulisses vai executar um trabalho, o qual eles podem ficar despreocupados e para outra frente de trabalho, ou outra frente de batalha, se eu estou sendo mentiroso com eles? O Eterno vai expor a minha vergonha. O Elohim faz o que ele quer, Marcos. É o Elohim que determina tudo. O Elohim jamais vai fazer o que o homem quer. Ele não faz, é ele que determina. É ele que determina todas as coisas. E quando o Eterno nos acusa, irmãos, olha só, como eu posso, como está dizendo o amor aqui, uma responsabilidade, pastor, é uma responsabilidade mútua daqueles que pertencem um ao outro. Se eu pertenço ao Eterno e ele me pertence, mas eu sou mentiroso, eu estou sendo falso. Como que vai existir um relacionamento entre nós? O Eterno não vai se relacionar comigo de forma alguma se não houver verdade. Ele dá a oportunidade como ele deu, mostrando que somos inconstantes, e a nossa inconstância nos leva a ser desobedientes, e nos mostra o ponto principal, que é a falta de verdade e a falta de amor no nosso meio. Como que o Eterno poderia montar um exército se ele não confiasse em Moisés, em Arão, para organizar tudo? Como eles poderiam passar para outros as tarefas, as responsabilidades, para que executassem aquilo que era determinado para serem vencedores nas guerras? Como que nós vamos sair daqui lá para fora e vamos estar com pessoas que estão totalmente contaminadas, se eu estou contaminado aqui dentro? Se eu não estou enxergando isso? Se eu não estou enxergando que eu estou contaminado aqui dentro, e muitos outros olhando para mim não sabem disso, porque eu sou mentiroso. O mentiroso esconde, não é verdade? O mentiroso não fala a verdade. E muitos acabam acreditando em mim, sendo eu uma pessoa mentirosa, a qual o Eterno vem denunciando durante a semana. Quer falar, pastora? Eu quero, porque as pessoas pensam que esse amor é o amor meu para com o irmão. É o amor de misericórdia. É o que Yeshua exige lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. O que a Torá exige? Justiça, misericórdia. Esse amor é o amor divino. É o amor entre você e Adonai para cumprir aquilo que ele determinou para vocês, para mim e para você. É o amor que Jeremias canta no capítulo 31 de Jeremias 31. É o amor que Miqueias fala lá no capítulo 6. Olha aqui, Jeremias 31. Com amor eterno eterno te amei. Jeremias 31, é esse amor aqui, não confunda amor humano. É verdade. Não confunda amor sensual. É esse amor aqui que Adonai está falando. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. É isso aí, um amor que apesar das minhas falhas e das minhas imperfeições, ele não muda. Exato. Ele não é inconstante, ele é o mesmo. Ele se mantém. Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Exatamente. Exatamente. É o amor que Miqueias fala lá no capítulo 6. Olha só. Olha lá, vai lá em Miqueias, no capítulo 6. Isso. Capítulo 6, versículo 8, acho que é 8 de Miqueias. Não estou achando nem onde está Miqueias aqui agora. Ele te declarou homem, o que achei? O que o Eterno quer de ti? Versículo 8. Ele te declarou homem o que é bom. O que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça e que ames a misericórdia. Esse é o amor recebe, amor divino. E andes humildemente com o teu Elohim, que ame para cumprir tarefas, que ame para dizer, pois não, Adonai, conte comigo, eis-me aqui. Exato. Quando Moisés estava ali na sarça ardente, que disse, eis-me aqui, o que ele tinha no coração dele era o recebe, era o amor divino, não é amor humano, é amor que cumpre tarefa, é amor que tem responsabilidade, não é não, pastor? É isso, é esse amor que ele está cobrando. Tem respeito. Que tem compromisso, que tem respeito. É esse amor que ele está falando. Exato, irmãos. Vamos lá, Paulo, citando a
as escrituras que ela acabou de citar, ele fala assim: você quer ir para a guerra? Você é carne. Para você ir para a guerra, você primeiro deve colocar o quê? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, certo? Capacete, misericórdia, a espada, que é a palavra. Você se reveste primeiro, então você está Se prepara. Se prepara, que aí você não vai estar inconstante. Você vai estar preparado com essas armas, que é o que você acabou de dizer. Eu estou citando só aquilo que você Sim. disse, eu estou citando Paulo, que ele disse isso também. Que aí você estará preparado e não vai estar inconstante para ir para a guerra. Que na verdade, Ulisses, está no sentido não só no conhecimento, mas na prática principalmente. A prática ela é muito importante, a gente está sempre lembrando que tudo que a Torá ensina, as pessoas estão muito atrás de conhecimento, mas esquece da parte mais importante, do sentido importante da Torá, que é a prática. Sim. O amor, ele suporta tudo, ele Sim. suporta mesmo, né? E isso leva muita gente, pastor, para a morte. Conhecimento, busca de um conhecimento, leva muita gente para a morte. Oséias 4, versículo 6. Vamos lá comigo, por favor. Oséias 4, versículo 6. Irmão, leiam com bastante atenção comigo o que está escrito aqui, por favor. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esquecestes da Torá do teu Elohim, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Eu castigarei pelos seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Se entregarão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarei de olhar para o eterno. Irmãos, se nós não estamos preparados, se nós não estivermos em constante vigilância, se nós nos arrependemos daquilo que o Eterno nos denuncia, como que nós podemos levar alimento a outros? Com que autoridade nós podemos sair para levar para outros irmãos? Eu não posso levar nem para meu filho, nem para minha filha, nem para minha esposa, para ninguém. Com que autoridade alguém que não está sendo verdadeiro, que não tem esse amor, como a pastora explicou muito bem aqui, para ficar bem a diferença de que amor é esse e do outro amor, com que autoridade? E o grande problema, irmãos, que o que me deixou realmente preocupado, realmente muito atento ao que ele diz, é o seguinte: é porque estando contaminado, nós estamos levando contaminação para outros. E quem está chegando aqui que está contaminado não vai conseguir se limpar, se purificar, porque ele acusa que falta verdade no nosso meio. Falta verdade no nosso meio, falta o amor. E como que eu não tenho o mínimo de discernimento, ou o mínimo de vontade de me apresentar perante o Eterno e falar com Ele para que eu esteja totalmente pronto? Porque, irmãos, não pense, muitas vezes a gente pensa que mentira é uma coisa simples, ou que a mentira ela não tem uma importância dependendo de qual seja o teu motivo. Muitas coisas que se tornam problemas grandes, eles começam por uma mentira que parece ser muito simples no começo, não é verdade, pastor? Uma mentira boba que eu faço aqui para o outro Leonardo. Para o Leonardo, genro do pastor. Tanto Leonardo, enfim. Uma mentirinha simples que eu falo com o Leonardo aqui, que parece boba, que o meu coração nem se dá conta daquilo, isso pode se tornar um problema muito grande lá na frente. E o Eterno vem acusando muito isso. E o grande problema é aquilo que você falou, Carmen, a questão do corpo. A Bride Hadashah fala também em cima disso. Então tudo que ele acusou essa semana, nós não podemos nem um segundo duvidar do que ele está acusando, porque está tudo em linha com a Paraxá, tudo. Exato. E o detalhe, e uma coisa importante também que nós devemos ter cuidado,
Porque nós aprendemos isso, só vou repetir, né, que nós aprendemos que assim como tem julgamento para os que estão de fora, tem julgamento para nós. O Eterno também, ele vai pesar a sua mão sobre aquele que está contaminado e o outro que fica julgando aquele que está contaminado quando também está contaminado por conta da sua mentira. Isso é muito sério, é muito importante. O Eterno sabe de todas as coisas e Ele vai corrigir da forma que Ele achar que deva ser corrigido. Mas nós não podemos esperar a correção dEle. Não podemos esperar a correção dEle. Nós temos que correr, nos arrepender e corrigir antes que Ele exponha a nossa vergonha, exponha a nossa nudez. 1 Coríntios 12. Exato. E faça o trabalho. A exposição leva a finalizar o trabalho daquela geração exposta. Aquela geração acabou, ele limpou tudo. Só sobraram quantos? 2. De 603.550 homens acima de 20 anos. Imagine quantas mulheres, crianças que tinham ali. Imagine, idosos. Imagine. 2, ele limpou aquela geração. Ele não vai fazer a mesma coisa conosco? Ele vai fazer se a gente não abrir o olho. Se nós não prestarmos atenção no que ele vem nos acusando. Vou me adiantar aqui. 1 Coríntios 12. É. 1 Coríntios 12. Eu vou ter que pular aqui um pouquinho. 1 Coríntios 12, versículo 12. Isso. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos formados um só corpo, assim é o Machia também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Elohim, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quê? A vontade de quem? Quem determina tudo? Quem manda? Amém. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Se um dos membros do corpo estiver contaminado, o que acontece, irmãos? O corpo está contaminado. Exato. Se um dos membros está contaminado, o corpo se torna contaminado. E essa é a importância. Ele estabeleceu lá com toda a organização, dizendo, você faz isso, você faz aquilo, você é responsável por isso, se purifique, você é responsável de ir à batalha, o que fica, se fique o tempo todo preparado. É um corpo o tempo todo, todo mundo preocupado em prol do quê? Do braço, da mão, do pé? É do corpo, do todo, do povo. Todo mundo preocupado com todos. E todos os responsáveis preocupados com suas tarefas, com suas responsabilidades, para fazer bem feito, de forma organizada, para somar ao outro, para que essa mão viesse auxiliar essa mão, e não incomodar essa quando essa tivesse que fazer alguma coisa correta, que o Eterno determina. Não existe a possibilidade de nós irmos para a guerra se estivermos contaminados. Isso está claro? É claro, não existe possibilidade de nós nos arriscarmos a fazer absolutamente nada se estivermos contaminados. Isso precisa estar claro para nós. Nós não podemos nos arriscar. Eu não posso me arriscar a querer fazer algo se eu não estou preparado, se eu não estou purificado, se eu não estou debaixo do que o Eterno determinou para mim. Eu não posso me arriscar, porque a consequência disso é a exposição da minha nudez, da minha vergonha, e se eu persistir, é morte. Morte espiritual. É morte espiritual. Pastora, dependendo da situação, física também. Dependendo da situação, morte física também. O Eterno é quem julga todas as coisas e decide todas as coisas. Mas dependendo da situação, essa possibilidade ela existe.
É verdade. Que nós possamos, eu pulei aqui porque já deu horário. A pastora falou um versículo, eu quero que todos vamos lá. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 12. Ele estava anotado aqui, pastora. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 2. Ela já explicou a situação aqui, quando Davi manda seus servos a consolar o rei, e foi interpretado de forma equivocada, e expuseram a nudez deles. Então Joabe foi à frente de batalha, e no versículo 12, Joabe diz: "Sê forte e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Elohim. Faça ao Eterno o que bem parecer a seus olhos." Isso é para nós, irmãos. Isso é para nós. Faça o Eterno o que bem parecer a seus olhos. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Eu li com vocês também o Salmo 122, mas vocês leiam em casa o Salmo 122. Vocês leiam em casa também Judas capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 23 também. Tudo complementa o que a gente compartilhou hoje pela manhã. Amém? Que o Eterno nos abençoe, nos dê graça, nos dê paz, e mais um Shabat, que nós possamos entender, ó Pai, a responsabilidade que são colocadas sobre nós, ó Pai. Mas não somente entender e não executá-las, e não nos prepararmos para executá-las da melhor forma, ó Pai. Que cada um de nós possamos entender o que Tu vem nos falando essa semana, nessa Parashá Bamidbar, ó Pai. Uma Parashá tão rica, tão importante, ó Pai, a qual Tu nos mostra o que devemos fazer, Tu nos denuncia, para que possamos ter a oportunidade, ó Pai, de não sermos expostos, a qual nós temos a oportunidade de não sermos expostos, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, tenha misericórdia de nós, que cada um reflita, cada um se achegue a Ti, converse contigo, ó Pai, e nós possamos nos corrigir de nossos pecados. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém.